O porquê de Deus ter aceitado a oferta de Abel e rejeitado a de Caim. E Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos de seu rebanho, da gordura deles. E o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Gênesis 4, 3-5. Desde o início dos tempos, a humanidade foi confrontada com escolhas que refletiam não apenas nossas ações externas, mas o estado oculto do coração. A história de Caim e Abel é mais do que um relato de dois irmãos. É um enigma que atravessa séculos, questionando-nos sobre justiça divina, intenção humana e os mistérios da aceitação de Deus. Caim, o agricultor, traz uma oferta da terra, fruto do seu trabalho diário, meticuloso, mas talvez mecânico, sem brilho de adoração ou reverência genuína. Abel, o pastor, apresenta dos primogênitos do seu rebanho, escolhendo o melhor que tinha, oferecendo o que era mais precioso. A diferença entre eles não é apenas no tipo de sacrifício, mas na qualidade do coração que os motivava. No silêncio do relato bíblico, há camadas que permanecem veladas. Por que Deus rejeitou Caim? Porque Abel teve sua oferta aceita? Alguns estudiosos sugerem que a narrativa aponta para a disposição interior do homem, mais do que para a natureza material do sacrifício. Caim trouxe frutos, mas de que maneira? Era apenas uma rotina, um gesto vazio, um ato de obrigação? Abel, por outro lado, trouxe vida. O sangue dos primogênitos, a melhor parte de sua criação, mostrando uma entrega que ia além da mera obrigação. Havia fé, reconhecimento e devoção sincera. O contexto cultural também nos ajuda a investigar o significado oculto. No mundo antigo, o sacrifício de sangue representava reconhecimento da vida e da autoridade de Deus sobre ela. Abel compreendeu essa simbologia. Caim aparentemente falhou em perceber que Deus não se impressiona apenas com esforço, mas com sinceridade, temor e devoção. A rejeição não é uma punição isolada, mas um alerta divino sobre o peso da intenção humana. Mas o mistério se aprofunda. O texto sugere algo ainda mais perturbador. Caim é confrontado por Deus e não apenas é advertido. Ele sente raiva, inveja e um ressentimento que cresce até se tornar homicídio. É como se a rejeição de Deus fosse um reflexo direto do estado interior do homem, a semente do mal, da frustração e da incredulidade. A narrativa nos força a perguntar: até que ponto nossas ofertas, ainda que visivelmente corretas, são realmente aceitas por Deus se o coração não estiver alinhado? Investigar esse episódio é penetrar em um território onde ética, espiritualidade e mistério se entrelaçam. Alguns textos posteriores da Bíblia reforçam a interpretação. Hebreus 11:4 diz que, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. A fé é o ponto crucial. Não basta oferecer, é preciso crer, confiar e se entregar plenamente. É a fé que transforma a oferta em algo digno de aceitação, e não a quantidade ou a aparência do gesto. Além disso, o episódio de Caim e Abel ecoa nos séculos seguintes, prefigurando o dilema universal, a corrupção do coração humano diante da santidade de Deus. Desde a queda de Adão e Eva, o homem luta entre obedecer mecanicamente e oferecer de verdade. A história é uma advertência para cada geração. Deus vê o que está oculto, lê a intenção e julga com justiça absoluta, ainda que silenciosa. A narrativa também nos desafia a refletir sobre a inveja, a raiva e o ressentimento. Caim não apenas falhou em sua oferta, ele permitiu que a rejeição se transformasse em ódio e destruição. É um aviso sombrio. Quando o coração humano se fecha à correção, a rejeição de Deus pode se tornar terreno fértil para o pecado mais profundo. A dimensão investigativa do relato nos leva a questionar se Caim poderia ter mudado seu destino. Deus não apenas rejeitou a oferta, mas advertiu o coração, disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se porém não procederes bem, o pecado jaz à porta. Há aqui uma tensão contínua entre escolha e consequência, entre ação e intenção, entre livre-arbítrio e justiça divina. A rejeição não é eterna, mas depende do arrependimento e da transformação interna. A aceitação de Abel, então, torna-se não apenas um registro histórico, mas um paradigma espiritual. A devoção sincera, o melhor que temos, a entrega que nasce da fé, da humildade e do reconhecimento da soberania de Deus. Abel nos mostra que não basta cumprir o ritual, é necessário entregar-se de coração. E é justamente essa entrega que Deus observa e valoriza, e que permanece como padrão para todas as ofertas espirituais. Hoje ainda podemos extrair lições profundas. Nossas próprias ofertas
tempo, talentos, recursos, dedicação, são aceitas por Deus não pelo valor material, mas pela sinceridade, pela fé e pela intenção de glorificar o Criador. Cada gesto cotidiano pode ser um sacrifício digno ou um ato vazio, dependendo do coração que o realiza. E o mistério persiste, provocando reflexão. Quantos de nós, em nossas rotinas modernas, estamos oferecendo frutos de rotina apenas porque é esperado, e não porque é um ato de fé e devoção? Quantos, ao contrário, como Abel, oferecem o melhor, não por obrigação, mas por amor e reconhecimento? O dilema atravessa milênios, mostrando que a aceitação divina não se mede pelo esforço, mas pela qualidade espiritual da entrega. Caim e Abel são mais do que irmãos. São arquétipos da condição humana, um alerta silencioso sobre a vigilância de Deus sobre o coração, sobre a necessidade de fé verdadeira e sobre o perigo da inveja e da rejeição da correção divina. A narrativa nos impele a olhar para dentro, a examinar nossas próprias intenções e a escolher a entrega sincera antes que o ressentimento corrompa nosso coração. E assim o enigma permanece. Deus aceita a oferta do coração sincero e rejeita aquela que nasce da obrigação ou da superficialidade. Não importa o que entregamos, mas como entregamos. Cada gesto, cada sacrifício, cada oração é registrado não apenas no livro do céu, mas na própria essência da alma. Que este relato nos desperte para oferecer nossa vida inteira com sinceridade, fé e amor, como Abel, e não com indiferença ou ressentimento, como Caim. Que entendamos que a verdadeira aceitação não está no que se vê, mas no que Deus percebe no coração. Se você sente que tem oferecido apenas frutos da rotina a Deus, reflita hoje como transformar sua vida em uma oferta sincera e verdadeira. Comente abaixo sua reflexão e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade.